Hoje eu recebo a diva das lingeries, o Yara Freitas! Tô muito feliz de estar aqui. Uma honra. Muito obrigada pelo convite. Ai, eu tô muito feliz de te receber. A gente fica confusa, né? Porque você se refere ao Yara Intimates como UI. Mas, assim, como que é ter uma marca que é o seu próprio nome? Você consegue se desvencilhar? Hoje em dia você consegue, né? Já tem tanto tempo. Hoje em dia eu tenho conseguido, assim, mas realmente bem desafiador, sabe? Mas ao mesmo tempo é isso que você falou, assim. Ui era meu apelido criança, assim. É mesmo? E hoje eu consegui trazer isso, inclusive, para os meus clientes, né? Isso é muito legal, assim, porque elas se sentem totalmente conectadas com a marca, como se a marca fosse uma pessoa. E esse final de semana eu conheci uma pessoa e ela falou assim comigo: Nossa, eu conheço a Yara Intimate, mas eu não sabia que tinha uma Yara. Você tá brincando? Que doideira! Eu falei assim, gente do céu. E ela conheceu recente. Então, tipo assim, isso foi uma comprovação de que o caminho que a gente tá tentando construir, né? De dar essa desvinculada, assim, diretamente, né? Porque ela nunca vai acontecer de forma total. Tem funcionado, sabe? Mas que incrível! Isso é muito legal. Eu vi que recentemente você até fez um encontro com as clientes que compraram recentemente também. Isso. E é legal, né? Porque eu vejo que você tem uma comunidade muito forte. E você vê que ainda chegam pessoas novas o tempo inteiro, né? Isso é muito doido. Legal, muito legal. Eu falei até isso com a Gabi no dia desse encontro. A gente convidou 7 clientes para comemorar os 7 anos da UI. E a gente fez um brunch para essas clientes. A gente fez uma programação super legal. Contei um pouco do meu processo, enfim. E aí eu falei com a Gabi, a gente escolheu 7 clientes aleatórias. Eu vou ficar muito triste se essas 7 clientes forem clientes recentes, clientes de primeira compra. Entendi. Aí ela falou comigo assim, ela ficou pensando nisso, aí depois de umas 3 horas ela chegou pra mim e falou: Ui, mas você não tem que ficar triste, porque isso significa que a marca tá crescendo. Eu falei errado, eu não vou ficar triste, mas eu gostaria muito que, nesse momento, eu tivesse comigo clientes que acompanharam a trajetória, assim. E a cliente mais nova que tinha lá, ela tinha, sei lá, tinha 4 anos que ela era cliente. Tá brincando. E foi uma escolha aleatória, assim, sabe? Eu falei, gente, isso é muito louco, assim, porque eu realmente tive uma intenção, assim, sabe? Quando eu fiz esse brunch, quando a gente pensou sobre isso, que viessem clientes que conheciam a história, que conheciam o contexto, até para elas compartilharem um pouco disso entre elas. E a gente ver se elas tinham a mesma percepção, né? Se elas acompanhavam os produtos, a nossa evolução, né? Como marca. Então, foi muito especial, assim. Foi um momento muito louco, muito de confirmação disso que você está falando, sabe? Dessa Entendi. construção dessa comunidade, dessa fidelização dos clientes. Então, foi muito legal. Olha, e me conta. Aqui no Papo, a gente sempre começa, tipo, na infância, na adolescência. Você já tinha essa paixão por moda, seja por empreendedorismo? Eu vi que você já empreendia na adolescência vendendo pulseiras, né? Isso. E como que era? Você já tinha o amor era pela moda ou pela venda, pelo empreendedorismo? Me conta mais sobre isso. Gente, eu, sinceramente, assim, eu não fazia a menor noção, né? Que, tipo assim, Você que queria era uma empreendedorismo. Eu gostava de ter dinheiro pra comprar minhas coisas. Eu queria dinheiro. Eu detestava ter que ficar pedindo dinheiro pra minha mãe. Porque, Ai, tipo assim, minha mãe musa. sempre foi uma pessoa muito controlada, Aham. assim, sabe? Então, eu sempre queria além do que eu podia ter naquele contexto ali, Aham. sabe? De criança mesmo. E aí, eu lembro que tinha uma loja. Eu comecei assim, eu tinha 8 anos e tinha uma loja de adesivo. De adesivo não, sabe essas lojas de R$1 que tinha? Ah, De 99 centavos. Tudo na loja era 99 centavos. sei. E aí, tinha cartela de adesivo nessa loja. Aí, eu peguei um dia e falei, ué, gente, esse adesivo é 99 centavos. Meu avô me deu R$10. Eu vou comprar 10 cartelas de 99 centavos e eu vou vender no recreio. E aí, todas as crianças levavam, tipo, R$1, porque o pão de queijo era 70 centavos. Então, sobrava esse dinheirinho, sabe? Tipo assim, à medida que eu fui crescendo, eu percebia isso. Aí eu falava assim, não, então é 30 centavos esse. Entendi. E aí eu comecei a vender, e, tipo assim, eu chegava em casa com R$2, chegava em casa com R$2,50. E minha mãe achava isso assim, o auge, né, da independência. Ela, não, essa menina já tá, assim, muito à frente. E aí eu comecei com os adesivos, depois eu vendi papel de carta. Quando eu fui pro vestibular, assim, eu fazia muita questão de ajudar minha mãe. E não era nem sobre o dinheiro, era sobre fazer as coisas que eu tinha vontade de fazer. Uhum. E acaba que, tipo assim, né, no mundo capitalista que a gente vive, todas elas envolviam um custo, Uhum. né? Então, tipo assim, eu sempre, quando eu comecei a crescer um pouco mais, eu comecei a entender que eu podia ajudar minha mãe, que eu podia colaborar
arcando com os meus custos, assim. Legal. Então, quando eu fiz 15 anos, eu tava no ensino médio, eu decidi fazer essas pulseiras, que eram até aquelas chambalas, lembra? Ah, sei. Ou eu fazia isso numa forma, assim, sobrenatural. Eu fazia muita pulseira. Entendi. Chegava esgotada em casa. E aí, meus avós começaram a ver que eu tava muito sobrecarregada. Meu avô e minha avó começaram a me ajudar. Aí, eu comprava as coisas na Galeria do Ouvidor, levava pra casa do meu avô, falava o que tinha de encomenda. Porque eu vendia as encomendas e eu vendia umas aleatórias que eu fazia. Meu avô e minha avó começaram a viver fazendo pulseira. Os dois avós sentados em casa à toa. Eu levava pro Soma, vendia, assim, pulseira demais em grupo de Facebook. E... Meu Deus, você vendia na internet também? Assim, né? Eu encomendava e entregava pessoalmente. Eu não tinha, tipo assim, eu não enviava nada por Correios, não. Era, tipo, uma venda aqui em BH. Agora, tinham meninas que iam no Soma pra buscar pulseira comigo. Tipo assim. Demais. E aí, quando eu saí do vestibular, eu falei... Agora, você perguntou, né? Paixão por moda, assim. Eu nunca tive isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma autenticidade muito grande. Então, não era aquela coisa de moda. Mas eu queria, por exemplo, que as minhas Barbies vestissem os vestidos que eu fazia. Tipo, eu não gostava das roupas de Barbie. Minha avó era costureira. Então, tipo assim, ela me ensinava a costurar um vestido. Tudo bem que era, tipo assim, todos tomara que caia longo. Era só isso que eu conseguia. Eu amo. Um vestido tomara que caia. Mas assim, eu ia Mas com a minha avó tinha. nas lojas, exatamente. E aí, eu ainda conseguia fazer uma blusa pra mim, igual a da minha Barbie. Minha avó fazia. Meu Deus, Então, que tipo assim, sonho. no mesmo tecido. Então, assim, eu gostava disso, mas não num contexto de atenção pra moda, sabe? Era mais um contexto de fazer aquilo que eu realmente me identificasse, assim. Entendi. Então, eu acho que vai mais pro lado da autenticidade do que pro lado da moda. E com a lingerie foi a mesma coisa. Porque quando eu saí do vestibular, eu falei assim, gente, o que ninguém vende? Porque era muito essa vibe. De, tipo, todo mundo tinha uma loja de roupa, todo mundo vendia acessório. E eu falava assim... Eu sou muito básica com roupa, né? Então, tipo, a minha blusa... Hoje eu sou ainda mais, né? Eu tô muito nessa pegada, tipo, do essencialismo, assim. Do minimalismo. Então, eu já era essa pessoa. Então, eu não era muito de inventar moda, sabe? De ficar seguindo qualquer tendência. E eu pensei, mais uma vez, seguindo por esse lado da autenticidade. Tipo, ninguém vende calcinha e sutiã. Tipo assim... Na minha idade, né? Tipo, porque eu via muitas revendedoras de calcinha e sutiã, mas, assim, mulheres já que queriam complementar a renda. Até porque, assim, lingerie tinha uma pegada muito sexual, né? Ao invés de sensual e relacionada à autoestima, que foi o que a gente trouxe desde o início. Então, eu queria muito fazer algo que ninguém estivesse fazendo. Então, assim, eu caminhei para esse lado, mas, ao mesmo tempo... Eu não tinha esse discernimento, assim, sabe? Do tipo, eu vou seguir em um lado da moda, assim, sabe? Entendi. E aí, eu comecei a vender calcinha sutiã quando eu saí do Soma. Porque pulseira já não tava mais na moda também. A galera não tava querendo comprar tanto. Já tinha passado a fase, assim. E aí, eu decidi. Uma coisa que eu achei... Te pesquisando, eu achei muito, muito legal você falando. E que é uma coisa que você traz até hoje, né? Dessa questão da autoestima. Disso que você falou. Do lingerie... não para o âmbito sexual, mas para o sensual. Porque você era muito nova quando você começou, né? Então, tipo, não tinha nem esse prisma sexual ainda, né? Não, total. Então, isso era muito novo para o mercado também, né? Tipo, você vestir uma lingerie porque você vai se sentir bem, porque vai ser para você, né? Muito. Isso era muito genuíno para você e era muito novo também, né? Não, e ainda tem um BO, assim, em relação ao Yara, porque eu nasci num lar cristão, né? Então, tipo assim... Nossa, meu Deus, eu não parei pra pensar nesse Quando quesito. eu falei que eu queria trabalhar com lingerie, ninguém entendeu que eu colocaria minha cara nisso. E nem eu, porque não existia o Yara Intimates. Existia o Yara revendedora de lingerie. Mas, num determinado momento, eu tive que mostrar o produto. E aí, eu acabei me tornando a Yara da lingerie. Então, não era o Yara Intimates. Eu não tinha essa intenção no momento que eu comecei. Inclusive, eu não comecei pensando em me tornar uma marca, sabe? Mas eu tinha essa raiz cristã. Então, eu fui muito julgada. Muito julgada. Porque não era uma questão que vinha da minha conotação. Era uma questão social, né? Era uma questão, assim, estrutural. A lingerie, ela era pra você sensualizar para um homem. Então, tipo assim, até as peças que eram vendidas, o básico era pra você usar no dia a dia. Mas se você colocasse uma lingerie bonita, era tipo assim, não, o que você tá querendo? Não, pra quem que você vai usar? Tipo assim, um chá de lingerie pra noiva era uma coisa pra noite de sexo, né? Não era tipo assim... Total. Então, foi um produto que eu tive uma resistência muito grande no início. Até mesmo de mostrar pelo que eu sabia que eu ia enfrentar.
Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a aparecer, assim, né? Tipo, mostrar o produto em mim, fazer uma forma de divulgar aquilo ali quando começou o Instagram, eu também, mais uma vez, a autenticidade dominando, assim, o contexto. Porque eu falava, gente, eu sei a minha intenção. Tipo assim, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei que quando eu coloco isso aqui numa rede social, é muito claro pra mim que eu tô vendendo, entendeu? Que é o produto que eu quero mostrar. Total. Então, assim, até porque eu virava um personagem, assim. E até hoje eu falo com as meninas, eu morro de vergonha. Tipo, semana passada eu fiz um shooting, porque a gente vai começar um quadro na UI que fala sobre a minha trajetória na We Are Intimates. Ai, que demais. Eu peguei e falei assim, gente, é sobrenatural, porque eu morro de vergonha. Tipo assim, eu começo a suar, de escorrer suor, de vergonha, porque a galera acha que essa é a Uyara. Mas assim, a Uyara da We Are Intimates é uma Uyara diferente da Uyara Freitas, sabe? A gente faz uma persona mesmo, Então, né? assim, eu precisei compreender nesse processo que realmente era a versão da Uyara vendedora de lingerie, sabe? E eu sempre amei ser a Uyara vendedora. Então, assim, todas essas outras barreiras que apareceram ao longo do percurso, assim, eu tive que ter um discernimento e uma maturidade muito grande para lidar. Porque foi uma série infinita de julgamentos. E muito nova, né? Muito nova. Então, eu falei, gente, eu preciso apresentar para as minhas amigas, inclusive, que a lingerie não é para um namorado. Que a lingerie tem um significado muito maior. Então, assim, eu lembro, gente, quando eu comecei, ninguém falava de autoestima. Ninguém falava de autoestima pra lingerie, sabe? Total. E hoje eu fico até achando meio clichê, porque, tipo assim, quando eu tinha a We Are Intimates no Instagram, não tinha nenhum Instagram Intimates. Eu lembro que eu falei, gente, será que o povo vai entender, tipo assim, que tá associado a isso, tipo, que é uma categoria de produto? E eu fiquei muito resistente. Hoje, você digita Intimates no Instagram, tem, tipo assim, mais que milhares, né? Engraçado. Então, quando eu comecei a falar de autoestima com as minhas amigas, eu não sabia muito bem esse conceito com tanta clareza, mas eu falava, gente, é pra você se sentir bem. Tipo assim, eu falava com as meninas, falava, amiga, coloca uma calcinha, um sutiã que combina. Tipo assim, coloca um conjunto pra você ver o tanto que isso vai te mudar. Tipo assim, eu comecei a perceber isso em mim. E aí, eu comecei a perceber também, com o contexto das vendas, que as minhas clientes, elas se abriam muito comigo. Que lindo. Então, eu falei, gente, é muito além do que a gente imagina. Claro que 85% se abria em relação a um relacionamento. Sim, mas, assim, os outros 15% era sobre elas, que sabe? Legal. Era tipo assim, nossa, eu tô precisando mudar alguma coisa em mim. Eu tô precisando viver um processo novo. Então, eu falo assim, que a We Are Intimates começou a se tornar... A We Are Intimates, que não era o We Are Intimates, né? Tipo assim... Não era pra mim, mas eu acho que, tipo assim, desde sempre isso já tava ali e tava sendo gerado, sabe? Se tornou um lugar de acolhimento para as mulheres, sabe? Então, assim, foi muito forte, foi muito intenso, assim, e foi muito claro pra mim, né, ao longo desse tempo, que era realmente um momento de conexão profunda e de intimidade. Então, eu troquei muito com os meus clientes e isso me levou para um lugar muito claro do meu propósito, sabe? Um lugar de muita clareza em relação ao que eu vim fazer. Então, estava totalmente atrelada à autoestima, autoconhecimento, autoconfiança. E isso transcendeu, assim, sabe? No universo da marca. Não, que legal. E o que eu acho muito interessante é que eu acho, pelo menos aqui em Belo Horizonte, mas eu acho que no geral também, você foi muito fundamental para esse movimento da lingerie para fora, né? Porque durante muito tempo, agora, infelizmente, tem muito plágio, né? Você, infelizmente, tem que lidar com isso também. Todo dia. Mas, durante muito tempo, a gente, tipo, eu via uma menina com um body bordado, e eu falava, isso daí é o Yara. Ah, não, isso daqui é o Yara. Tipo, um top lindo, isso é o Yara. As pessoas começaram a usar lingerie pra sair, né? E num momento que antes, cara, a gente, tipo, lingerie a gente escondia, tipo, não podia mostrar a alcinha, né? Era uma loucura. Aí, de repente, veio esse movimento de outwear, né? Então, assim, você fez muito parte desse movimento também, né? Da mulher se empoderar e de gostar daquela peça e de valorizar aquela peça, né? Total. Quando a gente começou, assim, que eu decidi que ia virar uma marca mesmo, que eu falei, gente, o que aconteceu, assim, a virada de chave? Eu tava querendo apresentar um produto... Gente, olha que loucura.
Primeiro, eu vou voltar nisso que você tá falando do Outwear e que a gente construiu esse caminho. Mas, assim, no momento que eu comecei a perceber que eu me tornaria mais uma marca, eu falei, eu preciso trazer uma coisa totalmente diferente. Entendi. E aí, eu trouxe a peça sem bojo, assim. E era uma coisa que Tudo, não meu Deus. fazia sentido pra ninguém É mesmo? do meu meio. Era Que muito loucura. aquela época de bojo da Victoria's Secret, Sei. de espuma. Sei. Aqueles bojos que, tipo assim, era quase um silicone. E aí eu falei, gente, eu preciso resolver isso. E nessa época eu nem tinha silicone ainda, não tinha colocado. Mas eu falei, eu preciso trazer uma coisa que seja diferente. Eu tinha viajado, eu fui para os Estados Unidos e eu vi algumas marcas que traziam muito essa proposta. Falei, gente, não precisa ser feio para ser sem bojo. E sutiã sem bojo nessa época era muito aquela linha da minha avó, sabe? Aham. Tipo assim, todos nude, uma proposta mais comfy mesmo, que não era errado, mas assim, tons neutros. Uma coisa que remetia a algo muito ultrapassado, sabe? Não tinha essa vertente moderna, essa vertente sexy, para uma peça que era sem bojo. Porque ela era exclusivamente para o conforto absoluto de uma mulher que cansou de usar uma peça estruturada pelo desconforto, entendeu? Então, assim, eu falei, gente, eu preciso trazer uma peça. E isso aconteceu num contexto que eu falo assim, todos os desafios da minha vida eu transformei em oportunidade, assim. E foi muito louco isso, porque era uma coisa intuitiva, sabe? Não era uma coisa que eu lia sobre como fazer diante desse desafio. Eu falava, gente, eu preciso criar alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E eu acredito que a verdade, ela impacta, sabe? É verdade. E a verdade, ela tem que ser genuína. Tipo assim, não adianta. Se você estiver copiando alguém, as pessoas, em algum momento, vão descobrir que você está Sim. copiando. Entendeu? E eu li um livro muito legal esses dias recentemente, que ele fala assim, que ninguém consegue fingir ser algo mais que 2 anos. Então, assim, eu vejo muitas marcas que começam, que copiam a UI e que elas não perduram. Porque, assim, para você copiar, você tem que estar sempre atrás, né? Você tem que reconhecer que Sim. você está atrás. E isso não transforma ninguém, porque é o que você falou. A cliente, ela via alguém, ela falava, We Are Intimates. Ela não falava das marcas que copiavam, É verdade. sabe? Então, tipo assim, isso era a autenticidade da UI. Isso é a marca da We Are Intimates no mundo. Então, assim, eu falo que, inclusive, para criar as minhas referências, elas estão todas fora daqui, entendeu? Tipo assim, claro que a gente faz alguma coisa que tá na tendência, né? A gente segue uma cor, até porque cartela de fornecedor Sim. tá alinhado à moda aqui. Então, assim, a gente segue, de certa forma, algumas coisas pelo contexto, mas, assim, existe uma autenticidade predominante na marca. E isso é muito legal, porque hoje virou meio que, tipo assim, quando alguém aparece com algo nessa autenticidade da UI, a pessoa já fala, tá copiando a We Are Intimates. E foi num momento de transição, assim, que eu tinha uma equipe de revendedoras e uma delas começou a comprar com os meus fornecedores, não me falou, e começou a trazer produtos que não eram da minha curadoria para os meus clientes. E eu falei, gente, chegou o momento de queimar meu nome. Porque, tipo assim, se ela trouxer qualquer produto que não tenha a minha identidade, as pessoas vão começar a perceber e vão começar a desconfiar daquele produto se não for algo que eu tenha aprovado. E eu era, assim, muito exigente. Tanto que os meus clientes, que eram meus clientes há 10 anos atrás, elas falam, ui, até hoje eu tenho esse sutiã. Manda foto, fala, olha aqui pra você ver. Porque eu era muito criteriosa com isso. Então, assim, falhei muito, né? Errei em inúmeros momentos, mas isso já era uma coisa minha. E eu centralizava os atendimentos em mim. Então, elas sabiam que era direcionado pela Yara. E aí eu falei, gente, eu não posso viver isso. Tipo assim, e foi uma coisa, gente, que me magoou tanto. Porque essa menina, ela era muito próxima de mim. Nossa, que difícil. E aí eu falei assim, tipo assim, muito próximo, assim, melhores amigas, sabe? Meu Uma das Deus, minhas melhores tipo, amigas. Achei que ela fala... E aí eu falei assim, gente, foi uma frustração absoluta, assim, foi uma grande decepção na minha vida. E eu falei, agora eu só tenho um caminho, eu preciso fazer meu sutiã. Falei, vou ter que fazer meu sutiã, eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí eu lembrei dessa época que eu fui para os Estados Unidos, falei, gente, eu tenho que procurar alguma coisa nesse sentido. E aí eu fui para Barro Preto, comprei umas vendas, fui numa faculdade de moda, perguntei se tinha alguém que fazia lingerie. Conheci uma menina que estava fazendo um TCC de lingerie, perguntei para ela, você pode ir lá em casa me ajudar a fazer um sutiã? E eu sabia costurar. Então, tipo assim, eu falei, sabia assim, né? Eu sabia unir um tecido a outro. Você tinha noção da modelagem. Eu sabia passar a linha ali e juntar o rolê. Aí eu falei, vou fazer um sutiã. E aí eu fiz meu primeiro sutiã, à mão, assim. Ela me ensinou a cortar um bojo de triângulo. Eu falei, não, eu quero sem bojo, eu quero desse jeito e tal. Ela me ajudou.
Isso assim, a gente ficou em casa até 7 horas da noite. No mesmo dia que eu fui no Barra Preta, eu voltei pra casa, eu comprei a renda, eu peguei e fiz... Você pegou uma pessoa. Levei a trouxe pra menina cá. pra minha casa, juro. Eu acho que ela pensou assim, coitada dessa, né? Tá muito Eu vou desesperada. ajudar ela assim. E aí, saiu o primeiro sutiã. E assim, nesse mesmo dia, eu não esqueço, eu conto sempre. Mas assim, eu não consegui terminar de costurar, porque eu não dava conta mais. Aí eu colei uma parte, tirei uma foto e falei, o Yara Intimates. Que E aí, tudo! desse jeito que eu apresentei a marca, e eu construí uma tag, que até hoje é a minha tag. Há 7 anos são os mesmos dizeres, tipo assim, a mesma tag. E ela falava no final assim, desperte sua beleza. E aí eu já trouxe essa ideia. Eu não gostava de falar, eu nem sabia, na verdade, sobre isso de empoderamento, porque isso surgiu depois também. Mas eu sabia que, tipo, a questão não era se sentir sexy. A questão era despertar algo que todas as mulheres já têm, Uhum. sabe? Então, tipo assim, o que era a beleza? A beleza era se conhecer. Tipo assim, a beleza era olhar pra elas mesmas. Uhum. Então, eu falei, gente, é sobre despertar essas mulheres de alguma forma. E foi muito real, assim, porque elas começaram a... Todas foram muito impactadas por essa verdade nesse momento, sabe? Então, como já era algo que estava implícito nessa época da revenda, a We Are Intimate só foi, assim, a conclusão, né, na cabeça delas, do que elas já entendiam implicitamente. Entendi. Então, por isso que quando a We Are Intimate surgiu, ela já tinha uma força muito grande. Porque tinha essa comunidade de clientes da Yara, essa comunidade de clientes que sentavam com a Yara, a comunidade das clientes que tomavam café com a Yara, Entendi. a comunidade das clientes que queriam ser atendidas pela Yara. Então, tipo assim, isso foi muito legal. E eu sempre fui muito de boa. Então, tipo assim, eu sentava com os clientes, eu marcava para atender 3 clientes, eu ficava o horário das 3 em uma só, sentada lá, conversando fiada, ia no quarto delas para elas experimentarem no espelho delas, eu atendia em casa, né? Entendi. Então, tipo assim, foi uma coisa muito pessoal, muito íntima e muito genuína mesmo, sabe? Eu tava ali por elas. Tipo assim, tinha dia que eu deslocava, que eu devia gastar, sei lá, R$60 pra chegar na casa da cliente, eu vendi uma calcinha. Entendi. De R$19,90. Assim. Entendi. Então, assim, era por elas mesmo, sabe? Não era pela venda só. Então, isso foi muito especial, assim. Foi uma coisa muito verdadeira. E foi isso que marcou, assim, esse desafio e essa transição, sabe? Pra o meu produto, assim, pra minha própria produção. Entendi. E aí, nesse contexto, como a peça era muito linda, as meninas queriam mostrar. Uhum. Sabe? Não era mais sobre deixar a alça escondida. Total. Eu falei, gente, o primeiro sutiã que eu fiz, ele tinha uma alcinha dupla. Aí eu falei assim, gente, essa alcinha, ela não tem problema aparecer. E nenhum dos meus sutiãs tinha um fecho nas costas. Então, minha primeira fala era... E não tinha fecho, não era porque, tipo assim, eu achava que isso era tecnológico, né? Porque era mais fácil de fazer naquela época. Que legal. Mas eu falava, gente, não tem nada mais insuportável do que você usar uma blusa cavada na lateral e ficar aparecendo sutiã. É verdade. Não tem nada... Hoje eu já quero que apareça tudo, né? Mas antes eu falava assim, não, nas costas, insuportável também. Você colocar uma blusa aberta nas costas, frente única, fecho do sutiã. Falei, vamos tentar fazer só no elástico. Então, eu tentei estruturar a peça toda no elástico. E, assim, tinha umas peças que era, assim... absurdamente sobrenatural, o tanto que elas vestiam bem, sem ter bojo e sem ter aro, né? Sem nenhuma espuma. Então, assim, as meninas enlouqueceram com isso. Falaram assim, não é possível, não tem condição. E aí, foi pra essa pegada de mostrar a alcinha, aí mostrar um pedacinho da renda. Aí, eu já fiz um sutiã que tinha uma base de renda chantilly com strap, que foi um dos primeiros também, o top diamante. As meninas já começaram a sair diamante, sem ele. Né? E aí, só ele, tipo assim, colocava um coletinho, colocava ele. Eu lembro que minha mãe falou comigo, Yara, você tá louca? Quem que vai usar isso? Não tem um forro, o mamilo vai ficar todo aparecendo. Não tem uma estrutura, esse sutiã. Falou assim, não é possível. Eu falei, mãe, vai usar. Aí a minha mãe falou, quanto que você vai vender esse sutiã? Eu falei, R$99,90. Ela falou assim, pronto. Ela Surtou. Ela tá louca, fora de si. Falou assim, 99... Seus conjuntos custavam R$79,90. Porque na cabeça da minha mãe, tipo assim, não tinha nada, sabe? Tipo assim, ela pegava o sutiã, ela falava, Yara... E realmente, você olhava assim, não era nada. Mas quando você colocava no corpo, era tudo. Total. Era absolutamente tudo. Eu não sei se tem como colocar alguma imagem. Tem tudo. Não, eu vou te mandar. Manda, por porque, favor. tipo assim, era uma coisa... juro, até hoje eu tô até com vontade de voltar com esse sutiã. Porque, tipo assim, eu acho ele tão lindo. E teve uma época que ele voltou, mas hoje ele já saiu de linha. Só que, assim, eu era apaixonada por ele. Eu ainda sou, né, na verdade. Mas, assim, ele era diferente de tudo que existia. Tudo que existia. O conjunto tricolor também é dessa coleção?
O tricolor foi o primeiro de todos. Primeiro todos. conjunto. Entendi. E o diamante foi o primeiro top. Entendi. E aí, o diamante foi porque o Ricardo Diamante me convidou pra dar esse sutiã pras meninas numa casa diamante. E aí, eu coloquei esse nome pra agradecer mesmo, sabe? Ao momento, assim, né? A oportunidade que ele tinha me dado. Porque era o primeiro sutiã que eu tinha feito. E ele tinha colocado 15 modelos numa casa. Nossa, que 15 demais. modelos profissionais numa casa, com vídeo, com tudo. E ele falou, coloca o sutiã nas meninas. Eu falei, gente, tem a menor condição. E outra coisa, assim, Deus tem uma providência divina em todos os passos que eu dou. Eu tenho muita fé, assim, sabe? Eu acho que, tipo assim, é tudo sobre ele e nada sobre mim. Eu acho que eu sou, assim, um canal mesmo pra evidenciar esse cuidado de Deus com quem tem um cuidado com essa vida com ele, sabe? Então, assim, eu me uni a diversas pessoas ao longo desse processo, que eu falo muito sobre isso, né? Networking e relacionamento, pra mim, é a chave, assim, de tudo. Que foram direcionadas por Deus, sabe? Então, assim, foram oportunidades extraordinárias num contexto totalmente comum. Então, isso colaborou muito pro êxito da marca, sabe? Essa apresentação muito legal, esses conteúdos muito profissionais no Com início. certeza. Então, assim, a gente se posicionou de uma forma muito legal. Então, nossa, foi assim, o divisor de água, sabe? Tipo assim, o antes e o depois. Nossa, eu também, eu vi é muito interessante a gente ouvir a história das peças, né? A história desse conjunto tricolor também, eu amei. Você pode contar pra gente como que foi? Posso? Mas qual a parte que você ouviu, né? Eu ouvi que era uma renda muito cara. E aí que você pediu pra eu olhar o pacote ali de forma muito estratégica e inteligente. Eu vou contar. Eu achei isso uma dica muito boa para as pessoas. Essa dica também. é muito boa. Eu dou muito essa dica para as minhas alunas, porque, tipo assim, gente, hoje a gente tem um problema muito grande que a nossa geração, a geração, assim, né, antes da gente não, depois da gente, tipo assim, 3 anos depois, elas já vieram numa geração muito fast food, né? Tipo assim, a comida fica pronta em 20 minutos, né? Tipo assim, você colocou no micro-ondas, ela esquenta em 10 minutos. Tipo assim, não existe fogão, né? Não existe fogão a lenha. Existe assim, meu iFood tem que chegar em 30 minutos, Total. Senão eu não vou dar conta de esperar, né? Então, assim, dinheiro você faz com publi. Você dançou no TikTok, você fica famoso, você tem 1 milhão na conta até o final do mês. Então, tipo assim, é um acelerar muito grande. Então, eu vejo que as pessoas hoje, elas não têm paciência com o processo. Então, assim, reais, assim, né? As pessoas, elas querem tudo pronto. Tudo mastigado, né? Então, tipo assim, eu tenho algumas alunas, enfim, as meninas que vão no meu workshop, em palestra, elas querem saber como que o bolo fica pronto. Mas elas não querem a receita. Total. Elas não querem comprar ingrediente. Elas não querem entender se existe uma outra receita melhor do que aquela ali. Sabe? Elas querem funciona pra o bolo. elas, né? Total. Elas querem o bolo. Então, tipo assim, eu vejo que existe essa falta de interesse mesmo. Porque, Sim. tipo assim, você precisa buscar estratégias para fazer o seu negócio acontecer e você precisa pensar, né? Então, tipo assim, eu ficava o tempo todo tentando encontrar uma forma de fazer aquilo que eu queria, mas não era tão simples ter essas informações, né? Hoje a gente vive uma era de informação que, se a gente não cuidar da nossa cabeça, a gente é massacrado pela ansiedade de ter informações o tempo todo. Porque a gente é bombardeado de informações. E eu lembro que, na época, isso que você falou, eu realmente fui numa loja, a metragem da renda era muito cara. Assim, hoje não é caro, mas naquela época, pra mim, tipo assim, eu não tinha dinheiro nenhum, era muito caro. Total. E aí eu falei, gente, eu preciso comprar essa renda, mas o preço que esse conjunto vai sair pra mim, hoje não faz tanto sentido. Eu preciso entender de onde é esse fornecedor. E é isso que você falou, eu peguei essa renda, só pra você ter uma ideia, assim, a renda normal, a preta, era R$4 o metro. Essa outra renda, ela era R$8,90. Tipo assim, R$10,90. Então, ela era bem acima. Para fazer um conjunto, eu ia gastar o dobro do top. Então, eu precisava de conseguir um valor bom se eu quisesse escalar aquela produção. Então, assim, escalar a minha grade. 3, 3 e 2. Eu amo. TMG. É isso, né? E aí, 12 conjuntos, assim, né? E aí, eu falava assim, gente, eu tinha um dinheiro na época da revenda, mas acabava que, como eu mantinha 12 revendedoras, meu custo mensal era muito alto. Tipo assim, todas elas tinham estoque. Então, eu queria realmente encontrar uma forma que me trouxesse lucro, né? Tipo, dentro daquele contexto, assim.
E aí, eu pedi a menina pra trazer um pacote de renda fechado. Porque eu falei assim, gente, se ela trouxer o pacote de renda fechado pra mim, vai ter o nome do fornecedor. Tipo assim, né? Eu pensei, falei, provavelmente vai ter. Aí ela trouxe o pacote de renda fechado. Eu lembro, gente, que era tipo assim, R$350. Falei, vai, qual que é a chance de eu comprar essa renda aqui? Que eu nem sei se vai dar certo. E realmente deu errado. Tipo, graças a Deus que eu não comprei. Mas quando ela trouxe o pacote de renda, o fornecedor era a Renda Brás. Aí eu falei, cara, eu preciso de comprar nesse fornecedor. E eu joguei no Google, tipo, procurei o nome do fornecedor, procurei o endereço. Eu fui pra São Paulo, porque eles não atendiam a metragem mínima que eu precisava. Eu tinha que comprar, tipo assim, uma barca. E barca em produção é, tipo, uma metragem X. Então, tipo, era 300 metros, vamos supor, da renda. E eu falei, não tem como eu comprar 300 metros. Tipo assim, se eu não tô conseguindo comprar esse rolo aqui, porque eu tô com medo de arriscar, como que eu vou comprar 300 metros? E aí, eu comprei uma metragem pequena, fiz esses conjuntos pra entender. Ele bombou nível 1 milhão. Eu fui pra São Paulo, pra essa fábrica. E eu pedi o financeiro pra me atender. Eu falei, moça, deixa eu te falar. Eu vou crescer muito, eu já sei que eu vou. Eu quero muito que vocês me atendam. Que tipo lindo assim, você falar isso, eu né? preciso de vocês. Hoje eu preciso de vocês. Que Eu sei que vocês não demais. precisam de mim, mas assim, eu preciso de vocês. Eu queria muito conhecer a fábrica, eu quero conhecer os produtos e eu quero que vocês me atendam. E eu lembro que ela falou, olha, Yara, eu vou pensar, eu vou buscar uma forma de te atender. E aí eu andei pela fábrica, conheci todo mundo, comentei todo mundo. E eu acho que, tipo assim, esse cara é muito impactado. Porque eles falaram, gente, o tamanho dessa menina. Tipo assim, olha a idade que ela tem. Ela tá aqui pedindo pra gente atender ela. Que demais. Eu quero atender ela. E aí eu voltei pra BH, passou uma semana, ela me deu um retorno. Falou, olha, a gente vai conseguir te atender, vamos fazer isso. E desde então, assim, hoje a Renda Brás é um dos meus maiores parceiros, assim, dentro do meu negócio. Eu trabalho com 2 fornecedores grandes aqui no Brasil, que é a Rossette e a Renda Brás. Hoje a Rossette atende um mix muito legal de produtos nossos. Então, assim, são os maiores hoje, né? Tipo, do Brasil, assim, dentro da categoria renda de poliamida, que são rendas com uma condição mais estruturada, assim, né? Que é algo que eu valorizo muito. Mas eu não tinha nenhuma condição e hoje eles são os meus maiores fornecedores. Cara, assim. é muito legal. O meu maior investimento. Então, assim, eu fiz esse conjunto. Ele é o que eu quero que você mostre também pela estrutura da peça. Fiz a alcinha dupla, fofinha, assim, de roloteio. As meninas já estavam querendo mostrar a alcinha. Primeiro, assim, né? Eu fui desbloqueando a alcinha. Aí, depois eu desbloqueei a beiradinha do decote. Depois eu falei, todo mundo vai sair do sutiã. Só o sutiã e tá ótimo. Cara, e é muito legal. Esse movimento é muito, muito legal. E é isso. Quando as pessoas estão na rua com uma peça, dá pra ver qual peça é sua. É muito, muito incrível. É muito louco, né? Eu vejo, assim, a alcinha, eu já falo assim... Você tá de Guarantee Makes, né? Aí a minha amiga, como que você sabe? Falo, gente, eu fiz. Tá dentro de mim esse negócio, saiu de mim, né? E aí, eu sou muito assim. Eu identifico, assim, de longe mesmo. Claro que os bordados são indiscutíveis, né? Mas, assim, sutiã, calcinha, sabe? Eu já fico assim, já sei o que é, já tô vendo que é meu. Eu sou muito assim. E hoje em dia, você ainda conta com as revendedoras? Ou é exclusivamente online e via loja? Hoje em dia, é exclusivamente online, via loja, varejo. Entendi. A gente não tá no atacado. Entendi. Então, é totalmente direto mesmo. Entendi. Isso é muito legal, porque aí você consegue ter esse contato com as clientes mesmo, né? Você consegue manter isso, né? Contato com o cliente, eu não consigo dar a forma que eu tinha, né? Tipo assim, é um contato, assim, de saber nome, né? Tipo assim, a gente não consegue visualizar isso com clareza. Realmente. Eu falo que isso é um desafio muito grande pra mim. Porque eu queria, assim, sentar com todas elas, conversar e estar perto e ver o conjunto delas. Mas, assim, é uma visão do nosso contexto. Então, assim, eu consigo saber quantas clientes novas eu tenho. Eu consigo saber quantas clientes, né, que compraram outras vezes. Que eu tenho a fidelização. Eu consigo entender as áreas que eu tô atuando no Brasil pelo nosso canal mesmo, né? Tipo assim, nós alcançamos essas clientes. Então, assim, a gente consegue ter esse controle, de certa forma, né? Essa condição de analisar dados, assim, pelo nosso trabalho, né? Diretamente, assim, porque não existe outros revendedores, né? Entendo. E como que foi esse momento de ir para Versiane Swim? Como que foi? Você já tinha essa ideia de ir para o beachwear? Como que essa ideia surgiu? Olha, na minha cabeça, num determinado momento, eu comecei a sentir uma necessidade de criar outros produtos, sabe? Entendi. Eu falei, gente, eu amo outras coisas também. E, tipo assim, eu quero muito vestir minha cliente no todo, assim.
E eu ficava muito na minha cabeça, o Yara tem que ser um grupo, ela tem que ser um grupo. E aí eu ficava pensando, eu tenho que fazer um Yara casual, eu tenho que fazer um Yara, o Yarinha. Que eu legal. tenho que fazer roupa de academia, né? Um Yara fit. Ai, E, tipo, eu eu pensava em tudo, assim. Eu falava, gente, eu voto tenho muito pra o que Yara Fitness. ampliar esse leque. Era, tipo assim, meu sonho. Só que aí, num determinado momento, eu pensei muito no propósito da marca. Falei, gente, o propósito ele não vai ser deixado de lado, mas hoje eu entendo que o que eu trago para minha cliente está muito atrelado à intimidade. Tá muito total. atrelado à lingerie. Então, eu fiquei meio nesse receio, assim, não é uma ideia que eu descarto totalmente, né? Até hoje eu não descarto totalmente, mas eu pensei, se eu pudesse fazer isso de uma outra forma, seria muito legal. Mas eu deixei meio pra lá, porque, tipo, veio a pandemia, essa confusão toda, tipo, pau quebrando. E eu falei, não, eu preciso só sobreviver, assim, né? A Yara Intimates cresceu muito na pandemia. Eu não consegui estruturar a produção da forma que precisava. Tipo assim, gente, é uma loucura. Um mês antes da pandemia começar, eu comecei meu e-commerce. Tipo assim, Meu Deus. sem fazer ideia do caos que estava por vir. E a gente aumentou no primeiro semestre. Momento perfeito. Tipo assim, e por isso eu tô te falando, é um cuidado, assim, extraordinário, divino mesmo, sabe? Porque não tem outra explicação. Não tem. E aí, eu lembro disso, que a nossa venda, nos primeiros 6 meses do site, ela ultrapassou a venda dos canais que a gente tinha, que era direct, WhatsApp e loja. Que demais. Então, tipo assim, foi um crescimento exponencial que eu não tinha estrutura para lidar, né? Eu não tinha processo para lidar, eu não tinha pessoas para lidar. Entendi. Então, foi extremamente desafiador. E eu não cogitava um outro negócio de jeito nenhum. Tipo assim, igual eu te falei, eu tava no modo sobrevivência. Vamos tentar viver esse momento aqui e superar isso. Só que nunca passava, né? Tipo assim, nunca passava. A gente achava que ia ser nos próximos 3 meses, vamos adiar mais. Nos próximos 6, vamos adiar mais. 1 ano, pandemia. Eu falei, gente, não vai acabar nunca mais. Tipo assim, nunca mais. Foi uma loucura. E aí, eu lembro que nesse processo, assim, de ócio mesmo, porque se você tá trancado dentro de casa, você não consegue criar. Né? Tipo assim, pelo menos, eu estimulo minha criatividade em tudo, menos na sala da minha casa. Sabe? Então, assim, eu falei, gente, eu preciso de criar um formato pra eu conseguir ser criativa nesse caos. E eu preciso vender, né? E aí, numa dessas, eu criei um ensaio pro Dia dos Namorados em São Paulo. Eu trabalhava com a Gabriela Versiani já tinha 1 ano na We Are Intimates. Eu fechei um contrato com ela anual. Inclusive, ela foi, tipo assim, uma das 5 influenciadoras que a gente pagou pra trabalhar com a gente. Nessa condição, assim, de contrato, né? De um prazo, que assim. Legal. E aí, a gente foi fazer uma reunião, um café, assim, pra alinhar as coisas do shooting. E a Gabriela falou que ela queria muito ter algo dela, que ela queria muito fazer uma empresa, sabe? Que ela queria muito ter uma marca. E ela falou que ela admirava muito a We Are Intimates, que ela achava muito especial a forma que eu cuidava dos produtos, a qualidade das peças, e que ela precisava de alguém pra fazer isso junto com ela. E eu falei, Gabriela, o que você vende? Aí ela falou, eu vendo muito biquíni. Tipo assim, inclusive eu fiz uma collab com uma marca e deu muito certo, o retorno foi bom, mas eu pensei, por que eu não faço isso pra mim? Se eu tô fazendo pra uma parceira que eu vendo bem, eu podia fazer um negócio meu. E assim, é uma vertente que tem caminhado e permeado muito o universo dos influenciadores, né? Porque eles perceberam agora que eles vendem muito bem pro outro. Então, tipo assim, eles têm capacidade de fazer algo pra eles se eles tiverem um bastidor ali que dá esse suporte, né? Pra conseguir trazer isso de forma estruturada. E aí, a gente pensou nisso. Eu voltei pra casa e falei, gente, será? Tipo assim, não, será que eu dou conta? Será que eu consigo uma outra empresa? Um outro contexto? Tipo assim, novos fornecedores. Aí, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, gente, eu sou muito boa em produto. Eu pensei, né? Eu falei, eu sei fazer isso. Se eu tiver alguém pra responsabilizar pela divulgação e pelo marketing... Porque, assim, as minhas clientes, elas viram organicamente. Eu tenho uma base de cliente muito legal. Mas eu precisava aumentar isso, né? Tipo assim, se fosse pra somar, não ia ser só pra fazer publi, porque senão eu abro uma marca e coloco uma influenciadora na frente dela, né? Pagando muito menos, sem precisar fazer uma sociedade. Então, eu precisava de alguém realmente pra vestir a camisa e dar conta da parte dele, né? Não era só mais um influenciador, era uma pessoa pra dar conta do BO. Eu falei, olha, uma sociedade 50-50 eu consigo conduzir a produção. E aí, eu peguei toda essa parte de produção estratégica também. Além da estratégia em relação aos lançamentos, enfim, né? O produto precisa ser bom, né? Não existe influenciador que consiga vender uma marca que não tem produto para vender, né? Então, um processo muito longo de estruturação de produção, de busca de novos fornecedores. A gente não tem as mesmas
os mesmos fornecedores. Então, isso também é um desafio. Mas acaba que, tipo assim, você sabe o caminho, né? Tipo, você sabe como que você começou. Igual eu te falei, eu me dediquei muito nesse processo de buscar isso. Então, eu errei pra caramba. Tipo, eu procurei pessoas erradas. Eu sabia que o produto, ele tinha que ser testado, né? Você já adquire ali uma maldade, né? Total. Tipo assim, uma consciência de como precisa ser feito. Então, pra mim, foi um caminho muito esclarecido, Sim. sabe? Um caminho sem tantas dúvidas, sem tanta insegurança. Entendi. Então, assim, eu consegui um resultado com a Versiane em 1 ano que eu demorei, sei lá, 5 anos, 4 anos pra atingir na Uyara, entendeu? Entendi. E como que foi essa experiência de ter uma marca com outra pessoa do lado? Foi diferente? Foi incrível, Foi assim. legal? Eu gosto de falar que foi incrível porque eu tinha uma resistência muito grande, sabe? Imagino. Eu recebi, até esse contexto da VS nascer, assim, eu tinha recebido 2 propostas pra vender uma parte da UI, sabe? E eu fui muito resistente, porque eu falava, gente, não tem como. Tipo assim, isso é minha cara, isso é totalmente eu chegar pra uma pessoa e falar assim, agora você pode dar opinião no que eu tô fazendo. É seu nome, né? Eu falava, gente, é muito difícil. Tipo, ainda que fosse um sócio investidor, ele ia me cobrar, sabe? Sim. E aí, eu falei, eu preciso de segurar esse BO sozinha. Mas quando surgiu essa parte da Gabriela, no início eu tinha muito preconceito. O começo disso foi desafiador, até porque ela também não tinha essa experiência, né? Tipo, Sim. com esse lado da empresa rodando ali com o produto, com o cliente, né? Então, assim, foi um processo desafiador, mas foi um processo que, no contexto, se tornou muito prazeroso. E eu acho, assim, que me transformou numa empreendedora infinitamente mais preparada, sabe? Legal. Porque dividir isso com alguém é muito especial, assim, sabe? Ter alguém pra desabafar, assim, pra compartilhar a angústia, pra criar estratégia junto, sabe? Enfim, tipo, foi muito enriquecedor, assim, pra minha trajetória, sabe? Pro meu caminho, assim. Eu acho que foi muito especial e foi uma bênção mesmo, assim, também. Foi mais uma confirmação. E a marca é muito incrível, assim, os produtos realmente são muito lindos. E eu acho que tem uma pegada sua do minimalismo também. Eu acho que as peças, elas realmente são muito também diferentes do que a gente vê no beachwear, normalmente. Eu falo assim, que hoje em dia não tem como a gente inventar a roda, né? Não tem como. Tipo assim, não adianta. Vou inventar uma lingerie do zero, vou inventar um produto. Mas assim, a gente consegue transformar o que existe com muita autenticidade. E é igual eu te falei, eu já falei 1000 vezes, e é uma coisa que eu ensino para todos os meus alunos. As pessoas precisam entender que o que ela vai fazer é dela. Ela não tem que tentar fazer o que o outro tá fazendo, sabe? Então, assim, no início, eu lembro que a Gabi ficava muito receosa. Ela falava, ui, mas se a gente fizer essa calcinha desse tamanho, será que as pessoas vão usar? Eu falei, Gabriela, você é a cara da marca. Tipo assim, você usa isso. A gente vai usar isso. A gente vai usar isso e a gente vai mostrar para as pessoas que isso faz parte da liberdade delas como mulher. Então, assim, ainda que de forma subjetiva, eu consegui transparecer essa essência. E é isso que você falou, assim, é um produto que tem muita identidade. Então, eu falo que, né, de uma forma muito genuína, eu também consigo trazer essa autenticidade para os produtos que eu faço, sabe? Sim. Então, a VS é a mesma coisa da UI. As meninas veem uma menina na praia e elas falam, gente, é VS. É verdade. Então, tipo assim, é muito louco isso. Você vê que é realmente algo que vem de dentro, sabe? É um dom, assim, mesmo. Eu não acho que seja algo que, é meu e ninguém consegue fazer isso. Eu acho zero. Tipo, eu acho que todo mundo tem condição de desenvolver esse senso de autenticidade e conseguir criar coisas incríveis. Tanto que a gente tá aí no mercado extremamente competitivo, porque tem muita gente boa, né? Muita gente que dá conta de fazer e fazer bem. Então, assim, eu acho que é olhar pros bons para você se tornar melhor, sabe? Então, a VS, ela veio nessa mesma pegada. Isso que você falou faz muito sentido, de uma proposta uma proposta objetiva, né? Com cores sólidas, assim, que traduzem muito o que eu acredito, assim. Eu não sou uma pessoa, né, de estampa demais, de detalhe demais. Tipo assim... Eu acho isso muito legal. Eu gosto muito dessa pegada mais clean, mais minimalista. E ao longo do processo, eu e a Gabriela fomos construindo um caminho de opinião, assim, muito parecido. E ela respeita muito meu processo criativo, assim. Ela traz sugestões muito legais, mas ela confia muito quando eu falo assim, olha, eu acho que isso não vai performar. Eu acho que isso não é legal. Porque acaba que a gente vive um feeling ali, né? Da identidade do processo na criação.
Então, assim, graças a Deus, a gente tá acertando muito, assim. Legal. A gente tá sendo muito fiel ao que a gente acredita, sabe? Olhando, claro, né, o que existe aí de referência no mercado, mas sendo fiel ao que a gente acredita, assim. E eu acho que isso é o que faz um negócio dar certo. Com certeza. Ó, agora a gente vai para os quadros do papo. Então, primeiro, você vai ter que me contar uma saia justa que você já passou no seu negócio. Uma saia justa. Um momento que você teve que rebolar, sabe? Tipo, que foi complexo, que foi difícil. Ou saia justa, mas você não tá falando de constrangimento, não, né? Não, de coisa que foi difícil, sabe? Um desafio, tipo, um assim. desafio do seu negócio. Ou um desafio muito cabuloso, muito difícil mesmo. Teve números, né? Todo Tem uma dia. bíblia de todo desafios dia. da We Are Intimates. Vou Empreender escrever depois. isso. Escrever assim, como eu não morri na We Are Intimates. Você também não vai morrer. Pandemia. Não. A pandemia, você acredita que não foi o desafio? Você jura? Gente, foi assim, complexo reestruturar. Mas eu olho pra pandemia e eu vejo uma oportunidade tão gigantesca Total. que eu nem colocaria na lista dos meus 10 maiores desafios. Nossa, meu Deus. Sério. Loucura, né? Linda. Não, tudo. Mas assim, não, eu aprendi tanto que eu acho, assim, uma oportunidade, sabe? Mas, assim, o meu maior desafio foi a minha depressão, sabe? Uhum. Eu vivi, no final de 2019 para 2020, uma depressão profunda, assim. Um momento muito triste, assim, sabe? Um momento muito desafiador. Eu falo, assim, que eu tinha certeza que eu ia morrer. Assim, Difícil. certeza absoluta. E nesse momento que eu tinha certeza que eu ia morrer, eu não queria que a We Are Intimates morresse, eu comecei a criar processos dentro da empresa e documentar todos os meus processos. Uhum. Então, tipo assim, eu criei um manual de protocolo da empresa em que eu coloquei tudo o que a empresa fazia, como a empresa fazia e com quem a empresa fazia. Uhum. Então, assim, primeiro, né? Propósito, valores, missão, branding, o que a gente quer despertar, quais são as nossas palavras-chave, o que é proibido na marca, tudo. Aí, a We Are Intimates posicionou. Quem são os nossos fornecedores? Todos os fornecedores. Como funcionam os nossos processos produtivos, o que a gente não pode fazer em um shooting, como o produto deve ser mostrado, como ele jamais deve ser mostrado. Gente, eu fiz uma bíblia assim, da empresa, porque eu tinha certeza que eu não ia dar conta, assim. Que loucura. Então, foi um processo que eu tive um bloqueio criativo gigantesco, assim, infinito. Eu não conseguia criar nada, definitivamente. Eu fiquei o meu processo de depressão inteiro sem criar nada. Eu deleguei a criação e, obviamente, não deu certo. Eu também tive um processo muito desafiador de conseguir conduzir isso em meio ao caos que eu estava vivendo. Então, assim, eu ia para a empresa, mas eu não conseguia fazer nada. Então, eu ficava lá de tarde, deitada no sofá do meu escritório, para eu estar ali. Tipo assim, se as meninas precisassem de mim, eu estava ali. Mas, assim, eu estava ali de corpo, sabe? Porque minha alma tava deitada na minha cama lá em casa, sem conseguir virar de lado. Entendeu? E foi um processo, assim, muito do nada. E ontem eu tava vendo uma série que o cara explica assim. Ele falou assim, olha, é muito engraçado como os dias que vão ser o maior marco na sua vida começam como um dia comum. Então, assim, ele tava contando sobre a perda de uma filha, numa situação trágica, assim, horrível. A filha dele foi assassinada. E ele falou que esse dia começou extremamente comum. Que ele não fazia a menor ideia que isso ia acontecer. Ela chamou ele pra almoçar, ele falou que não podia, ele tava ocupado e tal. Mas ele falou que, tipo assim, que ele não tinha noção que aquilo ali seria o dia que ele ia morrer junto com ela, sabe? E aí eu comecei a pensar, porque o dia que eu descobri, assim, que eu tava no subsolo do poço, eu acordei num dia normal. Eu acordei, entrei no chuveiro, fui tomar banho, tipo assim, lavei meu cabelo. Aí, na hora de eu colocar minha roupa... Quando eu olhei no espelho, assim, no banheiro... Esse dia foi muito marcante, assim, pra mim. Eu não esqueço ele, é muito claro na minha cabeça. Eu olhei no espelho do banheiro e falei, eu não consigo trabalhar. Aí eu falei, não, que não consigo trabalhar, gente. Todo dia eu consigo trabalhar. Loucura, eu consigo trabalhar, eu vou trocar de roupa. Aí eu cheguei, assim, de roupão na frente do espelho do meu quarto. E eu falei, olha, hoje eu realmente não consigo trabalhar. Aí eu já fui chorando pro quarto da minha mãe. Tipo assim, nunca fiz isso na vida. Eu fui chorando pro quarto da minha mãe. Cheguei na beirada da cama dela e falei, mãe, eu não consigo. Aí ela falou, filha, não consegue o quê? Isso eu já tava, assim, numa angústia sobrenatural. No mais absoluto nada. E eu falei, eu não consigo trabalhar mais. Eu não consigo trabalhar. E aí eu voltei pro meu quarto com o cabelo molhado. Nem tinha penteado o cabelo. Eu deitei na minha cama. E eu fiquei uma semana na minha cama. Uma semana com a minha mãe, assim, me levantando da cama.
imagina eu, assim, no auge da independência financeira, nunca pedi minha mãe dinheiro pra abastecer o carro, sabe? Assim, tipo, eu não conseguia tomar banho. Nossa. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa muito errada comigo. E foi um processo, assim, que eu achei que não ia passar nunca na minha vida, É assim, muito sabe? difícil. Então, foi assim, sem sombra de dúvida, o maior desafio da minha vida, assim. Eu posso entrar em detalhe em um outro momento, porque senão, né, ficar aqui o processo inteiro. Mas, assim, sem sombra de dúvida, foi o processo mais desafiador E aí, da minha trajetória. Você procurou ajuda médica? Procurei. Eu fui muito resistente, né? Muito resistente. Eu não vou tomar remédio, eu não quero remédio, eu vou conseguir melhorar, eu vou dar conta. Só que, tipo assim, eu não dava conta, entendeu? E eu fiquei 6 meses sem dar conta. E eu falei, gente, não tem como. Tipo, É assim, muito louco, né? ou eu vou desistir de uma vez por todas, que era o que eu tava cogitando. Tipo assim, eu nunca cheguei a tentar suicídio, nada do tipo, assim. Mas eu pedia todos os dias a Deus. Eu falava, Deus, tipo assim, eu não vou tentar contra a minha própria vida. Tipo, eu conheço os princípios, né? Tipo assim, as minhas raízes, enfim, o que eu acredito. Mas, por favor, eu não aguento mais. E eu ficava muito nessa vibe, assim, de tipo, claro que eu já fiz esse tanto de coisa, assim. Porque tem gente, eu ficava assim, não, tem várias pessoas que são pessoas um pouco à frente, assim, né? Não que eu acredito que exista um tempo pra começar, eu falo que é zero isso. Mas eu ficava assim, gente, eu sei que tem gente que começa com 45 e consegue ter o mesmo resultado de uma pessoa que começou tão antes. Que, tipo assim, eu falei, eu acho que já acabou meu tempo mesmo. Tipo assim, eu já consegui o que eu tinha que conseguir. Tipo, eu já vivi o que eu tinha que viver. E esse processo depressivo meu, ele tava totalmente atrelado à minha exaustão mental, né? Foi realmente um burnout, porque era uma depressão atípica. Eu fui diagnosticada com uma depressão atípica. E ele tinha muito a ver com conquistas que eu considerava o ponto final, assim, na minha cabeça. Entendi. Sabe quando você fala assim, não, eu quero chegar naquele lugar. E aí você chega. E eu falei assim, esse lugar é muito chato. Entendi. Sabe? Eu falei, não, esse lugar não é nada do que eu esperava. Porque na minha cabeça, esse lugar ia ser tudo o que eu queria. E esse é o ponto da vida que eu entendi depois. Tipo assim, sucesso não é você chegar num lugar. Sucesso é você viver feliz no processo. Nossa, que lindo. Sabe? Você viver satisfeito no processo. Não vou nem falar de felicidade, porque, tipo assim, a gente fica triste, né? A gente tem os momentos de tristeza, assim, hoje com muito mais consciência. Mas eu fico triste, eu choro, eu tenho medo, né? Tipo assim, a Gabi que tá comigo, as meninas do escritório, elas sabem. Tipo, eu sento com a minha equipe e falo, gente, tá rolando um BO. Tipo, a gente tem que pensar, a gente tem que decidir. Falo com as meninas, olha, eu não tô bem mesmo. Essa semana tá desafiadora, entendeu? Então, assim, existe essa vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, hoje, com muito mais consciência, assim. Então, quando eu entendi que era sobre estar satisfeita no processo, eu acredito que hoje seja muito mais difícil eu cair nesse mesmo lugar, entendeu? Se depender de mim, eu não vou voltar para esse lugar nunca mais, assim. Eu não quero mesmo. Mas como é importante você compartilhar isso e compartilhar a respeito de depressão, porque eu acho que ainda hoje, que a gente fala muito, a gente ainda tem... as pessoas ainda têm um pouco desse preconceito. Eu tenho depressão. Minha depressão foi diagnosticada como uma depressão crônica. Então, eu tenho idas e vindas, assim. Hoje em dia, depois que a gente entende... Eu passei por um processo muito semelhante ao seu em 2013, mais ou menos. E aí eu fiquei também, tipo, 1 ano, mais ou menos, de cama, sabe? Tipo, 6 meses de cama, até entender, até regular a medicação, entender o que eu estava passando. Eu morei fora, num lugar muito frio. Então, quando eu voltei, eu, tipo, fiquei, assim, muito mal. Mas é muito doido, assim. E como a gente se sabota, assim, né? A gente acha que a gente dá conta de tudo e vai só seguindo, né? Só seguindo, sem olhar para dentro, né? E eu acho que isso que você falou de... eu acho que hoje é mais difícil que você caia de novo nesse buraco. Eu também acredito, porque hoje em dia a gente tem essa análise, os gatilhos. Né? Exatamente. A gente sabe a portinha de entrada do lugar, né? Tipo, isso daqui não tá legal. Não vou por aqui. Tipo assim, eu lembro desse caminho. Exatamente. Mas assim, eu ainda acho que todos nós estamos sujeitos, né? Até porque são novos momentos de vida, novos desafios. Enfim, a gente não deve subestimar essas coisas, né? Falar, agora eu tô ótima, sou super preparada. Sim. Então, eu falo que a terapia, eu vivi um processo... E eu sou muito assim, eu sou muito disciplinada. Então, eu falo, mano, eu preciso ter disciplina e constância em tudo o que eu fizer. E que eu quiser obter um resultado positivo daquilo ali. Então, quando eu decidi que eu ia cuidar da minha cabeça, eu falei, mano, não tem jeito. Eu falei, ou eu assumo
Porque assim, eu não vou morrer. Porque eu fiquei 6 meses pedindo pra morrer, eu não morri. Então, tipo assim, esse pedido aqui não tá dando certo, eu tenho que pedir outra coisa, né? E aí, eu comecei a fazer vários tratamentos. Então, tipo, eu comecei um tratamento com um médico ortomolecular, porque eu tava, assim, com cortisol no céu, meus hormônios todos regulados, minhas vitaminas todas num nível de fracasso absoluto. Aí, depois, eu entendi que eu também precisava de falar sobre esse contexto. Falei, gente, tá, essa frustração, ela foi tão grande. Tipo assim, vamos supor, meu sonho era faturar 1 milhão. E ter total independência financeira. Eu cheguei nesse lugar e não era sobre isso, entendeu? Então, um exemplo, né? Porque eu sei que muita gente tem isso. Eu quero faturar, eu quero faturar, eu quero faturar. E tipo assim, mano, foda-se faturar, sabe? Chega um momento que você fala... É sobre o caminho, né? Não é isso, entendeu? Tipo assim, claro que ter dinheiro pra fazer o que você quer é ótimo. Mas assim, você vê que não é isso mesmo, entendeu? E aí, eu entendi nesse processo que eu precisava de estruturar os caminhos que eu queria viver com um processo terapêutico. Eu falei, gente, eu acho muito legal, eu preciso trazer isso de uma forma diferente. Aí, o que eu percebi? Eu tinha que ressignificar minha vida toda. E se eu demorei 24 anos, né? 26 anos, 25, para perceber que eu tinha que ressignificar, não ia ser em 6 meses de terapia que eu ia resolver. Total. Entendeu? Total. Tipo assim, não ia mesmo. E eu nunca tinha feito terapia. Eu fiz, assim, uma conversa com uma psicóloga, que eu nem considero terapia, quando meus pais divorciaram, assim, que foi muito desafiador também. Mas, assim, eu precisava de construir um processo de cura, né? Um processo de cura constante, assim. Porque a gente precisa se curar todos os dias. Porque nós temos traumas em todos os momentos. Nós temos inúmeras sombras que a gente desconhece. Então, assim, uma vida inteira não é o suficiente pra gente se conhecer. Totalmente, né? Então, eu comecei a viver um processo de dedicar a minha mente, que eu decidi que eu não abriria mão de exercício físico, de terapia 2 vezes por semana, das minhas medicações e do tratamento médico. Nossa, que incrível. Então, assim, eu fiquei por 1 ano e meio, sem brincadeira, eu fiquei por 18 meses, com plena convicção, dedicando 80% do meu salário, do meu prolabore, à minha saúde mental. E, assim, eu percebo que no contexto que eu estava e o contexto que eu estou, eu vivi um salto quântico de autoconhecimento para conseguir lidar com os desafios que eu tenho hoje. Porque eles são, assim, 1000 vezes maiores do que os que eu tinha antes. E eu consigo encarar com uma consciência muito maior e uma clareza muito maior, emocionalmente falando, para lidar com isso, sabe? Com certeza. Então, assim, esse investimento que eu fiz na minha cabeça não tem nada que compensou mais nos meus 28 anos de vida do que o que eu fiz por mim nos últimos 2 anos. Nossa, eu achei isso... Foi muito, assim, foi muito especial. Foi muito, assim, muito importante, sabe? A coisa mais importante que eu fiz por mim na vida. Que lindo mesmo. Caiu como uma luva. Aquele momento, ai, que deu tudo certo, sabe? Tipo, um momento muito incrível da sua carreira, que felizmente são vários. Mas um momento que, ai, tipo, que você lembra agora, que, nossa, que bom. Caiu como uma luva isso. Um momento que, assim, eu sou muito grata a Deus por ter vivido, foi uma conexão que eu tive com a Luciana Gimenez. Ai, meu Deus, tudo. Ela é um sonho, né, gente? Tipo assim, essa mulher, essa parte, assim, tem que ficar gravada, cara, pra eu mandar pra ela. Que isso coube nesse podcast. Tipo... Mano, eu sou enlouquecida por essa mulher, assim. Cara, que momento. E eu me tornei enlouquecida por ela, assim, como fã mesmo, admiradora da trajetória, porque, assim, eu não consigo compreender com tanta clareza o propósito de Deus nessa conexão. Eu ainda acho que a gente vai viver coisas muito maiores, assim, em relação a propósito, sabe? Porque eu acho que a Luciana, ela tem muito da We Are Intimates, assim. Ela tem uma autenticidade muito grande. Ela ama brilho. Ela tem uma luz muito genuína. Ela é uma mulher muito autêntica. Tipo, muito autêntica. Então, assim, eu aprendi a admirar ela na essência, sabe? E principalmente no dia que eu conheci ela. Porque eu falei, mano, essa mulher é realmente foda. Cara, como isso aconteceu? É uma loucura isso. É uma loucura. Porque, tipo assim, igual eu tô te falando, eu tenho muita fé, assim. E eu falei isso com a Gabi hoje, inclusive. Quando Deus faz uma coisa na vida de uma pessoa, ele não deixa dúvida de que foi ele que fez. Sabe, assim? Ele não deixa margem pra você pensar assim, pode ter sido uma coincidência da vida. Não. Ele, tipo assim, ele faz e ele mostra que só ele poderia ter feito isso. Então, isso foi uma coisa que, cara, tipo, só
só uma providência divina poderia ter feito. Então, do nada, eu entrei no meu Instagram, ela tinha, assim, comentado, amei. Aí eu falei, ué, gente. Aí eu entrei no Instagram, Luciana de Mendes. Eu falei, não é possível. Eu falei, não tem condição. Eu falei, mãe, a Luciana de Mendes, do Super Pop, respondeu o meu Instagram, o meu direct. Contextualizar pra sua mãe. Aí e minha mãe já sabia. Minha mãe ficou super feliz. Aí eu falei, gente, o que eu faço? Eu fiquei sem reação na hora, assim. Porque eu falei, mano, será que eu respondo? Eu vou responder o quê? Eu vou falar, não, eu sou muito fã. Aí eu fiquei, tipo assim, não, vou ficar de boa, né? Vou fingir que, tipo, né? Que eu, tipo, mas um dia não ia a minha marca já tem, né? Um posicionamento. Eu vou falar, oi, tudo bem? Obrigada pelo carinho e tal. Só que, tipo assim, eu nunca trato o extraordinário como algo ordinário. Sim. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu vibrei muito por isso. Tipo, eu deixei transparecer total. E eu peguei e mandei um áudio. Eu falei, nossa, tô muito feliz. Assim, muito obrigada por ter mandado essa mensagem. Nossa, eu tô muito feliz. Eu quero muito te apresentar a marca. Eu quero fazer as coisas pra você conhecer o nosso trabalho. Tipo, posso te mandar alguma coisa? Me fala tudo que você gosta e tal. E aí ela mandou uma lista, assim, de coisas que ela tinha gostado. Prints infinitos. Que tudo! E aí eu falei, mano, eu tenho que mandar tudo que ela quer. Só que na época, minha cabeça não era assim, de tipo, não, vou mandar tudo que uma influenciadora, né, que uma personalidade quer. E eu ficava muito assim, mano, eu tenho como mandar isso, eu tenho como fazer. E aí eu lembro que eu fiz uma caixa, assim, sobrenatural e mandei pra ela. Mas, assim, sobrenatural na minha realidade, entendeu? Porque não era nada, não era uma caixa personalizada, não era nada demais. Eu lembro que eu ainda juntei minhas caixas de correio, porque, tipo, mano, eu nunca acreditei que a gente vai ter as condições perfeitas, no momento perfeito, com o produto perfeito. Tipo assim, eu sempre fiz o que eu podia com o que eu tinha naquela hora, sabe? Tão importante. E isso é muito importante, porque existem muitas pessoas hoje que preocupam, né, com o contexto perfeito pra fazer algo relevante. E, tipo, isso não existe. Tipo assim, não é sobre isso, né? É sobre fazer o que precisa ser feito quando a oportunidade nasce. Sim. Então, eu falei, vou mandar pra Luciana. E eu lembro que eu juntei minhas caixinhas de correio, porque não cabia tudo que ela queria. Eu juntei 2 caixas de correio, coloquei tudo. Aí eu separei os bordados em uma caixa, as outras coisas em outra. Juntei as 2 caixas, mandei pro correio. Eu falei, gente, se essa mulher filmar isso aqui, tipo assim, eu morrer de vergonha, né? E aí eu lembro que ela não filmou a caixa, ela colocou tudo em cima da cama. Tipo assim, um tanto de peça e mostrou as peças de perto, agradeceu, falou que amou. E aí não serviu nela, porque a Luciana é muito alta. Tipo assim, ela tem 1,90 de perna. Praticamente, 1,60 de tronco. Eu juro, ela é muito alta. Quando eu conheci ela, eu fiquei assim, gente do céu. Tipo assim, eu achava que ela era alta, mas ela é realmente alta. E aí, tipo assim, maravilhosa. Ela é, tipo, hipnotizante. Juro. E aí eu falei, gente, Aí ela falou assim, olha, eu amei as peças, mas os bodies, né? Os bodies não se viram por causa do corpo. O sutiã deu certo e tal. Mas os bodies não ficaram bons, porque eu sou muito alta. Eu vou te mandar minhas medidas. Aí você vê se você consegue fazer alguma coisa. Eu vou te mandar o telefone da minha stylist, tá? Não sei o quê. Aí eu falei, não, com certeza eu vou fazer. Tipo assim, eu vou fazer, pode mandar agora. As medidas, eu vou fazer agora. E aí, eu fui, peguei as medidas dela. E ela falou assim, oi, tudo bem? A minha stylist tá indo pra BH. Eu posso falar com ela pra te chamar? Aí eu falei, gente, ela amou mesmo. Eu falei, pode chamar. Chama agora. Fala com ela pra ela vir aqui. Eu vou fazer questão de atender ela pessoalmente. E aí, eu fui pra loja nesse dia que ela foi lá. A Ana Paula, tipo assim, ela é um amor. Tipo, uma super stylist hoje, nacionalmente, falando. E aí, ela foi lá na Yara. Falou que a Luciana tinha amado muito. Ela devolveu as peças. Hoje, tipo assim, a maioria das influenciadoras que a gente manda, se não serve, ela só fala assim, não serviu. E aí, a gente refaz o envio. Tipo assim, foda-se se foi 6 mil reais, se foi 8 mil reais de produto, entendeu? Porque a gente investe muito mesmo nisso. Sim. Mas assim, eu nunca, sinceramente, gente, eu nunca vivi um contexto em que uma influenciadora que o produto não serviu, devolveu o produto. Tipo assim, não se deu o trabalho de ir no correio levar. E eu entendo também, sabe? Não tem que dar mesmo. Mas ela mandou, ela com todas as peças lá na loja, devolveu as peças, porque ela falou que ela sabia que tinha um valor, assim, significativo. E ela pediu pra refazer. E aí eu refiz todas essas peças, mandei pra Luciana. E aí foi uma sequência de quero usar o Yara Intimates. E eu lembro que ela fez uma campanha pra caras, no carnaval, e ela usou as peças da Ui. E aí eu falei, gente, eu comecei a criar esse relacionamento de, tipo assim, mandar áudio, conversar por áudio, falar que eu amava, falar que eu tava muito feliz, agradecer, assim, todas as vezes. E eu sou muito grata, assim, sabe? Tipo, eu tenho milhares de defeitos, mas a ingratidão não é um defeito meu. Então, toda vez que ela usava, eu falava, Lu, muito obrigada, tô muito feliz. Nossa, eu tô muito honrada que você me escolheu, muito obrigada. Porque, tipo assim, ela pode usar tudo que ela quiser do mundo, entendeu? Sim, total. Então, eu peguei e eu sempre agradeci muito. E ela conversava comigo por áudio. Tipo assim, até hoje, eu mando um áudio, ela fala assim, nossa, não sei o quê. E eu falo assim, mano, isso é muito louco. Porque foi uma conexão genuína, sabe? Isso é muito E eu acredito que não é uma conexão só com o produto. Talvez ela nem tenha essa consciência, essa clareza, mas é uma conexão com propósito. É muito maior, sabe?
E aí, eu peguei... Teve um Réveillon que ela foi usar um body da Yara, um body de Swarovski, Que assim. lindo. Aí, o Google Gloss postou ela com um body. E aí, o povo começou a me mandar. E eu fiquei, mano, tipo assim, não tem condição. Toda vez eu achava, assim, sobrenatural. E um dia, a stylist dela entrou em contato comigo e falou que ela queria lançar uma coleção de lingerie. O que eu achava? Aí, eu falei, ué, gente, mas eu acho ótimo. Mas como que vou fazer? Ela, não, a Luciana assina. Vocês desenvolvem a produção. A gente vai fazer a venda por esse canal. E eu acho que é uma oportunidade muito legal de fazer. E aí, eu sei que eu não tinha nenhuma condição de produção de fazer a coleção do tamanho que eu queria fazer e com o potencial de venda que tinha. Mas eu fui na cara e na coragem. Eu lembro que esse dia, eu saí da loja umas 7 horas da noite. Eu liguei pra minha modelista, falei, eu posso ir aí? Aí ela falou, pode. Eu fui lá, em Ribeirão das Neves. Eu cheguei lá 8h30 da noite. Eu falei, gente, a gente recebeu o convite da nossa vida pra fazer uma collab com a Luciana Gimenez, em que ela vai assinar, ela vai divulgar, ela vai vestir e a gente vai criar. E aí, eu já vivi em função disso, 3 meses na criação e no desenvolvimento desses produtos, assim. Eu parei toda a empresa pra fazer isso, Que sabe? incrível. E aí, tipo assim, foi sobrenatural. Assim, a We Are Intimate saiu no Daily Mail. Que tudo, isso eu não Sobrenatural. vi. Que foda. Tipo assim, por isso que eu tô te falando, é um trem que não é normal, entendeu? Não, muito foda. E aí, a gente combinou, né? Claro, ela teve um percentual da coleção, assim, ela deu a alma pra postar, divulgar. Eu Que pensei legal. assim, nossa, será que ela vai postar uma vez? Será que ela vai postar lançamento? E aí eu falava, gente, a gente tá precisando vender esse e tal. Então, assim, ela vestiu super a camisa, ela foi uma super profissional, ela se entregou completamente. E eu fiz, assim, 180% de mim, sabe? Eu não Que dei nem demais. 100%, eu dei minha alma, assim. E, assim, a Xuxa postou o We Are Intimates. Falava assim, gente, não é normal. Tipo assim, não tá acontecendo isso. Eu vivi, sinceramente, eu devo ter vivido, assim, 6 meses de êxtase. Porque a galera recebe, posta muito depois, usa num outro contexto. Total. E, assim, não, foi muito incrível, assim. Foi realmente uma coisa, assim, Ai, que incrível. Eu tava além. muito curiosa pra saber isso. Nossa, mas que legal. Que Muito legal, mesmo. Foi muito top. Ó, e agora, uma pérola de Yara. Um conselho pra quem quer empreender nesse nicho de mercado. Eu acho que o episódio foi um dos mais enriquecedores até hoje, de verdade. Que chique. Mas, assim, um conselho que você daria para uma pessoa que quer trabalhar com lingerie, mas que não sabe por onde começar e tal. De todos esses conselhos, qual que você diria que é o mais valioso? São tantos, né? Não, é porque você falou de começar, né? Porque eu falo assim, não espere as condições perfeitas, sabe? Porque elas nunca vão existir. Nunca mesmo. Assim, com 7 anos de empresa, nunca existiu. Com 13 anos empreendendo, nunca existiu. Então, assim, quanto maior a gente fica, mais exigente a gente fica. Então, o que era perfeito antes no início, não é perfeito mais. Então, assim, elas não vão existir. Então, comece com o que você tem em mãos. Com o que dá pra fazer, sabe? E sem vergonha, sem medo de julgamento, com coragem. Porque, assim, empreender é pra quem tem coragem. Sim. Sabe? E se você não conseguir começar com o que você tem, não empreenda. Sabe, assim? Porque empreender é sempre fazer com o que dá pra fazer, sabe? Porque o empreendedorismo, ele não é uma pessoa que tá com condições perfeitas pra fazer o que tem que ser feito. O empreendedor, ele faz com o que tem. E essa é a diferença de um empreendedor para uma pessoa que não empreende. E, assim, não tem problema também não ser empreendedor, né? Hoje existe uma loucura de que você tem que empreender de qualquer jeito. Se você não for um empreendedor, você não é bem-sucedido. Mano, não. Empreendedorismo não é para todo mundo, sabe? Da mesma forma que o sistema corporativo não é para todo mundo. Eu acho lindo quem consegue construir uma trajetória dentro de uma empresa. Tipo assim, aposentar como, sei lá, o cargo máximo dentro de uma estrutura de cadeia produtiva. Um engenheiro de produção dentro da Fiat, sabe? Ganhando bem pra caramba, com uma estrutura e uma carreira consolidada. Eu acho isso muito legal. Porque as pessoas hoje não querem construir, né, carreira constante dentro de um lugar. Elas querem fazer o próprio negócio sem ter nenhuma condição de fazer isso. Tipo assim, e não que a condição de empreender seja diferente da condição de sistema corporativo, ou melhor ou pior, né? Até porque eu acho muito mais difícil você construir uma carreira dentro de uma grande empresa, porque é bem difícil você ser promovido sem ter habilidade e sem ter know-how, né, para assumir um cargo de head, do que simplesmente começar um negócio. Que você vai testar ali como é que é, sabe? Então, assim, tem que ter coragem,
tem que ter coragem, tem que se abrir aos desafios, tem que dar a cara a tapa mesmo, sabe? Tem que ir atrás, tem que bater na porta, tem que começar de baixo, sabe? Tem que entender que não existe esse status no empreendedorismo. É relação pra caralho mesmo. É tipo assim, dá o sangue, entendeu? Então, assim, se você já não aprender no início, começar com coragem e com o que você tem uma chance imensa de não conseguir fazer o negócio sair do lugar. Logo no primeiro momento, entendeu? Então, assim, comece com o que você tem, sabe? Faz o que tem que fazer. Com certeza. E é isso, para quem tá começando. Gente, amei. Amei sua vinda. Muito obrigada. Foi muito incrível, de verdade. Foi um Que dos episódios bom. mais legais de todos. Assim. Tô muito feliz, que ótimo. Gente, Muito obrigada, gente. Amei. Me conta agora onde as pessoas te encontram. Compartilha as redes sociais e as do Yara, por gentileza. Ô, gente, vocês me encontram no meu escritório trabalhando. Segunda a sexta, de 9 às 9, tô brincando. Meu Instagram é o Yara Freitas, com 2 I's e 2 S's. Então, UIIARA Freitas S. Da marca, né? O Yara Intimates, que você também pode colocar lá. Vou colocar tudo aqui, gente. E o arroba da VS. Provavelmente tá subindo uma barrinha aqui com todas essas informações. Eu espero que esteja. Falando com a equipe, eu espero, gente. Tá subindo aqui, galera. Arroba Versiane Swin, minha baby mais nova. Ai, E hoje a gente tem um podcast antigo que eu vou retomar, então eu acho muito legal falar. Episódios. Tá no Spotify, no Deezer, alguns episódios. Eu acho que deve ter, sei lá, uns 30, talvez. Meu amor. Bem rapidinho. Uns 30. Mas meu podcast é muito rápido. Tipo, é algum conselho, assim, enfim. Tipo, conselho mas e é reflexão. muito gostoso de ouvir. É bem legal mesmo. E outra coisa... O que mais que eu tenho de rede social? Não sei. Eu tenho tudo, gente. Eu tenho tudo que tem aí. Twitter, TikTok, Telegram. Não, o Telegram é muito top. E você tá agora com um negócio de assinaturas do Instagram também. Isso, tá muito eu tô legal. também. Tá vendo? Tá tudo. Gente, a pessoa não tá dando conta. Ela tá em todos os lugares. Vai ter. Gente, tá só Tem trabalhando. algum spoiler que você quer dar? Eu quero. Eu não queria, não, mas com essa pergunta eu vou querer. Me conta. Então, a gente vai lançar um curso. Eu já quero fazer. Um curso. Tipo amo. assim, não vai ser um curso que vai ter estratégia de lançamento. Eu vou lançar um curso perpétuo mesmo, pra ficar lá pra sempre. E, na verdade, eu vou lançar vários conteúdos, assim, ao longo desse processo, né? Que eu acho muito legal, tá sempre renovando. Mas, cara, eu sinto uma necessidade muito grande de trazer esse processo além do faturamento. E eu quero desenvolver um curso para ensinar para os empreendedores tudo aquilo que eles não encontram no Google. Que legal. Então, assim, vai ser um divisor de águas para todo mundo que precisa de uma luz, assim, sabe? Que precisa de um insight, assim, que não tá gostando de onde tá, que tá sentindo que tem alguma coisa ali travando o crescimento, que tá sentindo que não tá desfrutando da sua melhor versão no contexto que tá vivendo. Então, eu acho, assim, que vai ser... Eu acho, não tenho certeza, que vai ser um super conteúdo, assim. Ai, que legal E tô fazendo com o que eu tenho também, sabe? Porque eu não tô nessa perfeição de, nossa, vai ser uma super produção, a gente tá fazendo uma coisa sobrenatural, com uma melhor câmera, do melhor jeito. Tipo, eu tô fazendo do meu jeito mesmo, que é o jeito Yara de ser, que entrega o que precisa entregar e o melhor conteúdo. Total. Falo que o que muda mesmo é quem tá fazendo. Não é? Exato. Porque conteúdo a gente tem de tudo. Com a no sua mundo. trajetória, Mas, com assim, tudo que você viveu. Exatamente. Nossa, mas incrível. Muito obrigada. Muito viu? spoiler isso, hein? Nem contei no meu Nossa. Instagram ainda. Vai ser Nossa! novidade pra todo mundo. Eu amei, gente. Muito obrigada. Gente, eu amei esse também. school. Muito, muito parabéns, assim. Porque obrigada. eu acho que é muito legal a gente convidar as pessoas para compartilharem o que elas têm. E eu falo assim, que às vezes a gente acha que a gente tá ensinando, mas na realidade, falar sobre o que a gente já fez renova a nossa energia, Que sabe? legal, é verdade. Então, eu acho que é muito legal, assim, você enxergar aqui no podcast também como uma oportunidade, assim, de crescimento para quem tá falando, sabe? Então, eu me senti muito grata, né, em primeiro lugar, mas eu senti que esse momento aqui me proporcionou uma conexão com tudo que eu vivi e é muito legal, assim. Muito obrigada. Muito obrigada de verdade. Eu amei. Ai, gente, então é isso. Um beijo. Obrigada. Até a próxima. Até.